Constituição Federal, artigo 28, vamos lá, direto ao assunto. A eleição do governador e vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto mais disposto no artigo 77. Não há segredos. A eleição do governador do estado, ela coincide com a do deputado federal, deputado estadual e do presidente da república. No caso de se foi eleito no primeiro turno, encerrou. E no caso, primeiro domingo e último domingo, primeiro e último domingo, respectivamente, se houver segundo turno, coincidindo também com a do presidente, se houver. Lembrando que a posse é de dia 1º de janeiro e todo mundo acompanha pela televisão, porque é de manhã e todo mundo está acordado, já que ninguém curtiu, ninguém passou o final de ano acordado, todo mundo estava dormindo, aguardando ansiosamente a posse do presidente. E observar o que está no artigo 77, que vem dizer: artigo 77, a eleição do presidente e do vice é realizada no primeiro domingo. Isso nós já falamos sobre isso. Coincide com a eleição para presidente, mas não é o mais importante. O mais importante é o que nós veremos agora. Olha, a eleição do presidente da república se dará junto com o vice-presidente. Portanto, a do governador será também juntamente com do vice-governador, aquele que ninguém sabe o nome. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato registrado por partido político. Portanto, o governador deve ser registrado por partido político e obter maioria absoluta dos votos, não computando brancos e nulos. Exclui brancos e nulos, deu maioria absoluta, então vai para o segundo turno. Aí no segundo turno observa-se a maioria e ele é eleito. O parágrafo 3º, se nenhum do candidato alcançar a maioria absoluta, far-se-á nova eleição. Nós já falamos sobre isso. No último domingo, após 20 dias, do resultado, concorrendo o candidato mais votado, considerando aquele que tiver a maioria dos votos válidos, dos 2 candidatos mais votados. E o parágrafo 4º, antes de realizado o segundo turno, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal por causa de corrupção ou outro motivo, convocar-se-á dentre os remanescentes, 3º colocado, 4º colocado, e assim por diante, no caso de governador. E o parágrafo 5º diz que, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais de 12. Né? Já pensou milhões de votos e houver um empate de número exato? Quase impossível, mas se ocorrer, vai o mais velho. Continuando, parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5. Portanto, nós estamos falando um caso em que o governador do estado, em que o seu cargo é inacumulável, exceto se ele já foi, se ele tomou posse em caso de concurso público. Ele passou no concurso e tomou posse. Mas vamos observar lá no artigo 38, 1, 4 e 5. Abrindo aqui a Constituição, olha, artigo 38, 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, neste caso aqui, o governador ele está assumindo um cargo estadual. Se ele está assumindo um cargo estadual, ele vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Ele vai continuar efetivo ali com o seu concurso público, mas não vai exercer aquela função. Será exclusivamente governador. O 4º, em caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço contará para todos os efeitos legais, exceto por promoção por merecimento. Então, vamos supor que ele exerceu 26 anos de exercício e foi eleito governador. Então, ele foi mais 4 anos governador.
vai contar para a aposentadoria. Se ele aposentasse, por exemplo, com 30 anos, após o seu mandato, ele poderia se aposentar, porque conta para todos os efeitos aquele mandato eletivo, exceto por promoção por merecimento. E o 5 vem dizer que, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se estivesse no exercício. Para efeito de benefício previdenciário, benefício da previdência social, será como se seja afastado da sua função. Para ser governador, esses valores serão como se ele estivesse em exercício, então, tanto o desconto quanto os benefícios previdenciários. Guarde para a prova, como se ele estivesse em exercício. Continuando então, e voltando aqui, o parágrafo 2º vem dizer: os subsídios do governador, o seu salário, aquilo que vem para o seu bolso, do vice-governador, do secretário de Estado, serão fixados em lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, 11 e 39, parágrafo 4º, 152, 153 e 153, parágrafo 2º. Qual é o primeiro cuidado que você deve tomar aqui? Cuidado, no Poder Executivo, o governador, ele dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos, mas ele não dispõe ele não disciplina o seu próprio salário, o seu subsídio. Os subsídios do governador, vice e secretário de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, a iniciativa que é privativa da Assembleia Legislativa, e não lei de iniciativa do Poder Executivo. Cuidado se isso cair na sua prova. Observado, primeira coisa, os artigos 37 e 11 da Constituição. Lembra o que dizia o artigo 37, 11, aquela sopa de letrinhas? A remuneração e subsídios dos ocupantes de cargos e funções, de públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de poder da União, dos Estados, os membros de poder dos Estados. Olha aqui. Aí nós podemos tirar o resto. Distrito Federal, mandato eletivo, agentes públicos, demais, pensões, percebidos, papapá. Até aqui a gente pode excluir. Então, não poderão exceder aos limites em espécie, no caso aqui, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Portanto, vamos grifar aqui, do governador no Poder Executivo. Então, no Estado, ninguém pode ganhar mais do que o governador, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o governador, no caso do Poder Executivo. Então, no Poder Executivo, ninguém pode ganhar mais do que o governador do Estado. Dos subsídios dos deputados estaduais e distritais, no caso do Poder Legislativo, distritais no Distrito Federal. É isso que está dizendo o 3711, é isso que tem interesse para nós. O governador, no âmbito do Poder Executivo, nenhum servidor público do Poder Executivo pode ganhar mais do que ele, e do Legislativo ninguém pode ganhar mais do que ele. Isso é o 3711. Mas nós temos outros ainda a ser observados. Não só o 3711, mas ainda nós temos o 39, parágrafo 4º. Esse 39, parágrafo 4º diz o seguinte: o membro de poder, detentor de mandato eletivo, os ministros, secretários estaduais, aqui nós já interessa para nós. E também o membro de poder, no caso o governador. Será fixado em que? Parcela única, em subsídio mensal por parcela única. Assim como nós vimos o poder legislativo, aqui também o poder executivo, o membro de poder, o governador do estado e seus secretários só podem receber por subsídios. Eles não recebem remuneração, eles recebem subsídios, aquele salário seco sem acréscimo, sem vantagens ou qualquer gratificação, abono, prêmio ou verba de representação. Guarde isso. Mas também não é só isso. Além disso, nós temos ainda o que está no artigo 150, inciso 2, que vem dizer, fala da limitação do poder de tributar. Esse 150, inciso 2. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas,
ao contribuinte é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município. Especialmente aqui ao Estado, na figura do governador. É vedado a ele. Ele não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, situação de governador profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica ou rendimentos, títulos ou direito. Isso está vedado ao governador e deve ser observado conforme aquilo que a gente viu no texto da Constituição, aqui no artigo 28. Ou seja, o seu subsídio não pode haver distinção, não pode haver diferenças, privilégios. Eu vou receber uma gratificação porque eu sou governador, está vetado a ele. Mas também não é só isso. Existe também o 153, o artigo 153, inciso 3 e o parágrafo 2º, que vem dizer: aqui nós temos o artigo 153, o inciso 3, que diz que compete à União instituir imposto sobre renda, proventos de qualquer natureza. A União, então o governador não pode. E o parágrafo 2º vem dizer do imposto aqui previsto no inciso 3. Lembrando aqui, ele será informado, como diz o inciso 1 aqui, pelos critérios de generalidade, universalidade, progressividade na forma da lei. O que está dizendo aqui? Na forma da lei. O Poder Executivo não pode, o governador do Estado não pode, a seu bel prazer, ele dispor sobre renda, proventos de qualquer natureza, porque compete à União instituir impostos, renda, proventos de qualquer natureza. Então, na sua remuneração ou de outros, o governador não põe a mão. Isso pertence à União. Pouco provável de cair em prova. O que mais cai em prova aqui? O subsídio do governador e do vice e dos secretários são de lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Observar o 3711, que fala sobre o teto lá do caso do governador no poder executivo, do deputado estadual no poder legislativo. Isso também é importante. Aqui nós terminamos o artigo 28. No próximo vídeo falaremos sobre os municípios e aqui há uns detalhes muito importantes para a gente observar. Aguardo você no próximo. Valeu!